Olá, pessoal. Voltamos à nossa aula. Agora vamos continuar falando sobre as ferramentas específicas do regime da nova lei das estatais. Como eu disse, ferramentas que permitem uma utilização discricionária, né? Eu vou separar, como eu já falei, algumas ferramentas relacionadas mais especificamente ao processo licitatório, daquelas mais voltadas para o contrato. Primeiro ponto, já foi iniciado no bloco anterior, é relembrar que nós estamos diante de uma modalidade flexível que permite mudança na estrutura sequencial do procedimento e também na utilização ou não de uma de suas ferramentas. E a primeira ferramenta que eu comecei a falar no bloco anterior foi o PMI. E o que é o PMI? Procedimento de manifestação de interesse. O PMI, como eu falei, ele é uma ferramenta muito interessante para o planejamento. Como eu já lembrei no bloco anterior, qualquer órgão, qualquer autarquia, qualquer estatal, ele tem primeiramente uma necessidade e depois dessa necessidade ele forma aquilo que eu denomino de pretensão contratual, que é a escolha do modelo de contratação, de que tipo de contratação ele deseja contratar junto a um particular para atender a sua necessidade. Então, a primeira coisa, surge a necessidade. Por exemplo, eu preciso de vigilância na minha unidade, na minha estatal, eu preciso de transporte de logística, transporte de servidores na minha estatal, e aí dos empregados da minha estatal, e aí eu vou analisar, puxa vida, como é que eu vou no mercado identificar, contratar, ter uma solução do mercado para atender isso aqui. Aí ele monta a pretensão contratual, através de um documento de planejamento, tá? Então, por exemplo, vigilância pode ser eletrônica, pode ser vigilância armada, pode ser rodízio, pode ser vigilância não armada. Eu vou definir qual é o modelo que eu quero contratar para atender o meu problema, né? Se eu estou falando, por exemplo, de transporte, eu vou definir, eu vou contratar associação de táxi, usar aplicativo, vou comprar carros, vou contratar uma empresa terceirizada que vai ter o carro e o motorista, eu vou pagar como serviço com dedicação exclusiva à mão de obra. Então, vou identificar qual é o modelo que eu vou buscar no mercado para atender a minha necessidade. Pois bem, a PMI é uma ferramenta muito interessante quando eu tenho dificuldade de pegar a minha necessidade e transformar na pretensão contratual. Normalmente, essa transformação da pretensão contratual é formalizada no processo através de um documento de planejamento, termo de referência, projeto básico, que define, por exemplo, como vai ser feita a obra, como vai ser executado o serviço de engenharia, qual é o tipo de bem, como será o fornecimento. Então, termo de referência ou projeto básico. O PMI é uma ferramenta interessante quando eu tenho dificuldade entre pegar a minha necessidade e convertê-la na pretensão contratual, ter o meu documento de planejamento. E aí eu abro, então, o procedimento de manifestação de interesse. Esquece essa mão. Eu abro o procedimento de manifestação de interesse. Como eu não sei identificar exatamente qual é a melhor solução, eu abro aqui o PMI. É uma espécie de chamamento público para todos, né? Em que o mercado, universidade, o setor privado pode vir trazer propostas de soluções para o atendimento da minha necessidade. E dentro desse processo, a minha comissão especial designada para comandar o PMI, ela irá escolher a solução ou as soluções que se apresentaram como melhores, autorizando quem propôs a solução a produzir um documento de planejamento. E aí é o legal do PMI. Vejam, de forma transparente e aberto para todo mundo. Eu tenho uma necessidade. Qual é a melhor solução? E há um debate democrático, republicano sobre isso. E a comissão vai escolher aquela que pareceu ser a melhor solução e quem propôs vai desenvolver o projeto. E aí vem a grande diferença, uma grande sacada nessa ferramenta PMI, que torna ela muito diferente da lógica prevista lá na Lei 8.666. É que o PMI autoriza que esse particular que montou o documento de planejamento ou que patrocinou o documento de planejamento, ele possa disputar a licitação. Tá? Então, o PMI é uma ferramenta, repito, muito interessante quando há uma dificuldade em converter a identificação da necessidade num documento de planejamento, e aí eu abro o processo de forma republicana para que todo mundo possa dar propostas de soluções, escolho a que se apresenta melhor das soluções, escolho, na verdade, a comissão, e aí essa que se apresenta a melhor das soluções, o proponente será autorizado a desenvolver o projeto.
Desenvolvendo o projeto, neste caso, não haverá a restrição que há na 13.303 e era absoluta na 8.666, de que quem faz o projeto não pode disputar a licitação. Mas percebam, na Lei 13.303, apenas isso ocorre no PMI. Via de regra, quem confecciona o projeto básico, mesmo na lei das estatais, não pode disputar a licitação. Tá? A exceção é PMI. Uma outra exceção, pode-se dizer, mas é um pouco diferente, é no caso da contratação integrada, porque quem vai montar o projeto básico é o licitante que vencer a licitação. Ele não precisa. A licitação na contratação integrada é feita sem projeto básico, é com outro documento de planejamento, que é o anteprojeto de engenharia. Mas veja, quem monta o projeto de engenharia não pode disputar a licitação. Perceba então que a mesma lógica da 8.666 é mantida na Lei 13.303. Quem monta o documento de planejamento não pode disputar a licitação. Qual é a exceção? PMI, tá bom? Outra ferramenta muito interessante é o orçamento sigiloso, uma ferramenta de interessante fundamento econômico. Qual é a ideia do orçamento sigiloso? A ideia do orçamento sigiloso é tentar equalizar um pouco a simetria informacional que há na disputa do processo licitatório. Na lógica da Lei 8.666, a administração informa o preço máximo que aceita pagar, mas ela não sabe qual é o preço mínimo do licitante que está disputando com ela. Então, isso gera uma certa assimetria informacional. O licitante, costumeiramente, pega o seu preço, embora tivesse um preço original menor, ele acaba ampliando o seu preço para o limite de contratação da administração e muitas vezes isso prejudica a busca de uma proposta mais vantajosa. Então, a ideia básica do orçamento sigiloso é tentar equalizar um pouquinho dessa assimetria de informação, para que o licitante não baseie sua proposta na estimativa de custo da administração, no máximo que a administração aceita pagar. A ideia é que ele bote o seu preço real, imaginando-se que assim a administração vai ter alguma vantagem. Mas há outras repercussões interessantes na utilização do orçamento sigiloso. Né? Por exemplo, a OCDE ela defende a utilização do orçamento sigiloso porque ele dificulta o cartel. Sem a identificação do teto que a administração aceita pagar, o cartel tem uma certa dificuldade para compor o acordo escuso. Então, é uma vantagem, em princípio, do orçamento sigiloso. Né? Uma outra vantagem do orçamento sigiloso é que ele dificulta a participação de empresas que têm, digamos, certa dificuldade ou ausência de expertise para precificar a sua atividade. Infelizmente, isso ocorre muito nas licitações. Né? As empresas que disputam bem a licitação com orçamento sigiloso são aquelas que realmente têm ideia do preço do serviço ou do produto que elas vão disputar a licitação. Então, o orçamento sigiloso ele tem algumas vantagens. Agora, não necessariamente ele é a melhor solução em qualquer licitação. Né? Por vezes, notadamente quando a administração tem muita incerteza sobre a sua estimativa de custo ou muita certeza sobre a sua estimativa de custo, não há nenhum problema, ou pode ser até vantajoso que ela já informe esse parâmetro de preços para os licitantes. Então, o orçamento sigiloso deve ser percebido como uma ferramenta econômica. Né? Na Lei 13.303, ele é visto como preferencial, mas o gestor da licitação, ele pode sim justificar a não utilização do orçamento sigiloso e adotar uma lógica semelhante à da Lei 8.666 de publicização da estimativa de custo no edital da licitação, tá, pessoal? Uma outra ferramenta interessante, eu diria, é a habilitação. Por quê? Porque, como nós vimos, a habilitação na Lei 3.303 é muito diferente do regime previsto na 8.666. Nós temos apenas no único artigo, o artigo 58 da Lei 13.303, a indicação de 4 parâmetros, algo parecido com a habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação econômica e também o depósito prévio, quando a estatal estiver alienando. Nós temos apenas esses 4 parâmetros e a lei não definiu como esses 4 parâmetros serão exigidos. Então, ao invés da lógica da Lei 8.666, que tratava exaustivamente sobre todos os parâmetros de habilitação, já definindo os critérios que poderiam ser exigidos, a lei das estatais deixa em aberto esses critérios, imaginando que a estatal pode desenvolver formas interessantes, critérios interessantes de avaliação da habilitação técnica,
e da habilitação econômica das empresas. Óbvio que é muito comum que as estatais continuem adotando aqueles mesmos modelos, critérios utilizados sob a égide da Lei 8.666. Por exemplo, atestado para identificação da habilitação técnica, né? Análise de balanço para identificação da habilitação econômica. Mas a liberdade dada pelo legislador, a flexibilidade dada pelo legislador na habilitação, vai permitir que, aos poucos, as estatais avancem para outros critérios dentro dos 4 parâmetros ali identificados. Nós tratamos no nosso livro, publicado com o professor Davidson Barcelos, sobre diversas hipóteses de inovações nesta seara do regime habilitatório, muito mais reduzido, mas certamente muito mais atual e moderno do que o previsto na Lei 8.666 para as habilitações das estatais. Tá? Uma outra novidade envolve a certificação de qualidade. Né? Na Lei 8.666, há certa dificuldade para licitar a aquisição de bens relativamente simples na vida privada. Por exemplo, a aquisição de café, a aquisição de alguns produtos de caneta, geram uma certa dificuldade. Por quê? Porque a especificação dada pelo edital objetiva nem sempre garante a escolha de bons produtos. Pois bem, o mercado já há muitos anos trabalha com certificações de qualidade. A Lei 3.303 expressamente admite a possibilidade de exigência de certificação de qualidade para as aquisições das estatais. Então, as estatais podem, diferentemente do que ocorre na Lei 8.666, exigir certificação de qualidade para aquisição de café, para aquisição de produtos de informática, de alguns aparelhos que ela entende necessários, né? E que no modelo atual, tradicional, de mera especificação no edital, que é muito comum no pregão, não se mostra, digamos, condizente com a boa seleção. Lembre que a jurisprudência do TCU não admite certificação de qualidade como critério de habilitação na Lei 8.666, apenas como critério de pontuação, apenas como critério de pontuação nas licitações de melhor técnica ou técnica e preço. Aqui no regime licitatório das estatais, elas poderão ter essa certificação de qualidade como algo equivalente a um critério de habilitação. Tá? Passando dessas ferramentas, algumas das ferramentas relacionadas à licitação, vamos falar daquelas ferramentas relacionadas ao contrato propriamente dito. Primeiramente, em relação ao contrato, é bom lembrar que, diferentemente da Lei 8.666, que prevê um regime contratual repleto de prerrogativas extraordinárias para as estatais, aqui nós temos uma certa horizontalização, né? Já que grande parte das prerrogativas extraordinárias são retiradas do regime jurídico contratual da Lei 13.303. Em relação aos regimes de execução, a Lei das Estatais prevê os mesmos regimes da Lei 8.666. Então, teremos empreitada, a estatal tem na Lei 13.303, empreitada integral, empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, né? Os mesmos regimes de execução, até a tarefa, os mesmos regimes de execução da Lei 8.666. Mas ela acrescenta ainda 2 regimes de execução. A contratação integrada, prevista lá na lei do RDC, em que a administração licita sem projeto básico, ela licita com outro documento de planejamento, que é o anteprojeto de engenharia, e quem vencer a licitação é que firmará o projeto básico e o projeto executivo, dando uma maior liberdade para que esse licitante traga outras metodologias, outras técnicas, tecnologias para execução da pretensão contratual. Então, é a grande diferença da contratação integrada. E tem também o regime da contratação semi-integrada. E o que é o regime da contratação semi-integrada? Ele parece com os regimes de execução da Lei 8.666. A administração terá um projeto básico montado por ela própria ou por um terceiro contratado por ela, e com base nesse projeto básico, que define a sua pretensão contratual, ela realiza a licitação. Quem fez o projeto básico não pode disputar a licitação, e os licitantes que vencerem a licitação vão usar esse projeto básico para entregar a pretensão contratual, executando a obra, executando o serviço de engenharia, enfim. O que acontece? Qual é a diferença, então? Aí você que está do outro lado da tela me pergunta, Rony, mas isso aí é 8.666. Qual é a diferença, então, entre essa semi-integrada e o que a gente já faz no 8.666? A diferença é que a Lei 13.303 expressamente
admite que no regime de contratação semi-integrada, o licitante, o contratado, melhor dizendo, que venceu a licitação, ele possa propor a troca da metodologia, da técnica, da tecnologia prevista no meu projeto básico, no projeto básico da estatal, porque essa metodologia técnica ou tecnologia que ele detém e está propondo vai trazer alguma vantagem. Obviamente que ele também quer vantagem para ele, senão ele não iria propor alteração. Mas o que é importante para a autorização a essa mudança é que exista alguma vantagem para a estatal. Então, imaginemos, por exemplo, que ele propõe a mudança de uma metodologia adotada no projeto básico e com essa nova metodologia a execução será mais célere, se reduzirão alguns riscos, a eficiência econômica do empreendimento será maior, né? Essas vantagens vão ter que ser apresentadas e, se a estatal concordar, será possível essa alteração a pedido do licitante. Então, é essa a grande novidade em relação ao regime de contratação semi-integrada. Uma outra ferramenta é a remuneração variável, né? Ferramenta prevista na Lei 3.303, que permite que seja estabelecido, vejam que interessante, seja estabelecido uma possibilidade de plus remuneratório para o fornecedor que alcançar determinados parâmetros na contratação. Vejam, vou citar um exemplo bem ilustrativo, que é o que eu costumo utilizar nas minhas aulas. Imaginemos a Lei 8.666, um contrato para a construção de um hospital público. O prazo é de 2 anos para a entrega daquele hospital metropolitano, aquele hospital regional. Qual o incentivo para que a empresa que detenha, digamos, melhor performance? Porque os 2 anos é a média que nós identificamos no nosso planejamento, né? Dificilmente planejamento de um órgão público numa licitação objetivo é o estado da arte, né? O objetivo é uma boa média. 2 anos é essa boa média. Mas existem empresas que conseguiriam construir esse hospital em 1 ano e 6 meses. Vamos imaginar que essa empresa ganhe. Qual o incentivo que ela detém para entregar esse hospital em 1 ano e 6 meses? Nenhum. Em tese, ela vai ter que ter desconto de pagamento se o pagamento for antecipado em 6 meses. Ela não tem nenhum incentivo para entregar esse hospital antes. A lei das estatais permite que eu estabeleça remuneração variável. A estatal pode, por exemplo, prever o prazo de 2 anos, mas definir que se o fornecedor entregar esse empreendimento em período anterior, com menor tempo do que o previsto no projeto básico, ele pode ter o pagamento de um plus remuneratório. Vamos imaginar aqui o pagamento de 2% por cada mês de antecipação. Eu gero, então, um incentivo para que essa contratada, inclusive, não crie questões ou peça aditivos para algumas intercorrências, porque ela pode ter uma vantagem financeira se ela entregar o empreendimento antes. E se ela entregar o hospital com 1 ano e 6 meses, eu vou pagar um percentual a mais a ela, pelo plus remuneratório? Irei, mas eu terei o empreendimento 6 meses antes para o benefício de toda a comunidade. Perceba que é uma ferramenta econômica em que a estatal utilizará de forma estratégica para incentivar o contratado a executar o empreendimento, executar o objeto com a qualidade superior àquela média exigida no documento de planejamento. Então, é uma ferramenta muito interessante. Cabe uma observação, tá, pessoal? Esse plus remuneratório jamais poderá ultrapassar a estimativa de custo da contratação. Jamais poderá ultrapassar a estimativa de custo. A lei veda que ele ultrapasse a estimativa de custo da contratação, tá certo? Outra ferramenta muito interessante é a ferramenta de contratações simultâneas. Contratações simultâneas. E o que essa ferramenta permite? Permite que para um serviço a administração pública possa contratar mais de um fornecedor. Veja, eu não estou falando aqui da divisão do serviço em lote, em itens, não. Estou falando para o mesmo serviço, o mesmo objeto licitatório, eu posso ter mais de um contratado. 1, 2, 3 contratados. Isso pode ser muito interessante em algumas pretensões contratuais, né? Isso pode ser muito interessante em algumas pretensões contratuais. O que é que diz o artigo 46? Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala,
pode ser celebrado mais de um contrato para executar o serviço. O serviço, tá, pessoal? Então, eu posso ter uma execução simultânea. Isso pode ser muito útil para telefonia, para passagens aéreas, para serviços de logística, tá? Muito interessante ter mais de um contratado para o mesmo serviço. Vamos dar um intervalo nesse nosso bloco e a gente passa já já para o último bloco de nossa aula, tratando ainda sobre essas ferramentas e finalizando a nossa primeira aula sobre licitações para as estatais. Forte abraço.